Hoje, especialmente falando sobre saúde, e vamos ter um assunto agora ó, que tem polêmica, tem muita dúvida, e é bem provável que você já tenha ouvido falar, viu, sobre o famoso jejum intermitente. Na busca pelo emagrecimento, muitas pessoas optam por esse método que visa intercalar períodos de jejum com os períodos de alimentação. Mas será que funciona mesmo, gente? Será que prejudica a saúde? E para isso, para responder essas dúvidas, a gente trouxe uma profissional, que é a nutricionista clínica funcional Hortência Guimarães. Seja bem-vinda, Hortência. Bom dia, obrigada, bom dia. Bom, é um assunto mesmo polêmico que muita gente fala que faz sem acompanhamento. E aí a gente quer falar aqui principalmente sobre os cuidados e realmente, primeiro para a gente definir o que é o jejum intermitente. O que a gente pode considerar como um jejum intermitente? O que é o intermitente, Hortência? Então, muitas pessoas pensam que jejum intermitente é uma dieta, mas na verdade é o contrário. Jejum é quando você não está se alimentando. Sim. Então, é o período que você não está se alimentando de nada. O jejum intermitente, ele tem vários protocolos, né, que ele é observado assim, pelo seu médico ou nutricionista que vai escolher e planejar como esse jejum deve ser feito. Porque a gente tem que entender que pode ser feito por 12 horas, 14 horas, 16 ou 24 horas, tem protocolos de até 48 horas. Nossa. Mas eu sempre falo que tem que ser realmente bem planejado, porque pode sim causar deficiências nutricionais. Certo. Então, quando você estiver se alimentando, você tem que se alimentar da forma adequada para não gerar nenhuma deficiência nutricional. Entendi. Hortência, agora, jejum todo mundo faz, né? Aquele período Sim. nosso, né, de que a gente dorme, a gente está um período de jejum que a gente está sem alimentar, né? Então, aí o que acontece? A pessoa acorda e aí ela não toma o café da manhã ou toma só o cafezinho. O que pode tomar nesse período que ela não está se alimentando ainda e mesmo assim ela ainda está em jejum? Isso. O jejum de 12 horas é o que a gente considera fisiológico, né? É até mesmo para a melhora do ciclo circadiano, para a gente melhorar funções hormonais, é o jejum que a gente fala que é o normal fisiológico, é aquele jejum que a gente fica, termina de comer, fazer a última refeição 7 horas da noite e vai comer só no outro dia, 7 horas da manhã. Normal, né? Normal. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O organismo já é acostumado com isso, Isso, né? já é acostumado. E, na verdade, é até bom a gente se alimentar até no máximo aí 6h30, 7 horas da noite. Porque aí a gente vai ter uma melhora da qualidade do nosso sono, né? Então a gente percebe que quando as pessoas comem muito tarde, podem causar alguns transtornos em relação à insônia, dificuldade mesmo de fazer a digestão. Certo. Né? Então o ideal é realmente fazer esse jejum natural, de comer até no máximo 7 horas da noite e comer no outro dia. Agora, se a pessoa, Hortência, comeu até na última refeição mesmo dela, de repente um lanche ou jantar, que seja, às 7 horas da noite, mas fala, mas eu vou dormir 11 da noite, eu não consigo, eu tô com fome. E se mesmo assim a pessoa tá com fome, aí é preferível ela escolher bem os alimentos também, né? Para que não pese durante o sono, né? Até mesmo é importante a gente entender que alguns líquidos, eles não atrapalham, não quebram o jejum. Então, chás, por exemplo, né, eles não quebram o jejum, o café também não quebra, né? Mas também a gente pode preferir à noite alguns alimentos com um índice glicêmico menor ou uma quantidade de energia menor, como algumas frutas tipo morango, kiwi também, além dos chás, como eu disse, né? Que, claro que essas frutas que eu citei vai ter um teor de carboidrato, mas vai ser muito pequeno. Então, quebra o jejum, porém, para emagrecimento, por exemplo, não vai atrapalhar em nada. Entendi. Hortência, agora para emagrecimento, né? A pessoa, ela, né, vai com acompanhamento e vai fazer o jejum intermitente. Ela pode ficar, né? Você falou que tem até o protocolo de 24 horas, né? Mas vamos menos um pouco, né? Ela, por exemplo, ela pula o café da manhã, digamos assim. É importante também ela saber o que se alimentar depois desse longo período sem alimentação? Sim, com certeza. É muito importante você planejar toda a sua refeição ao longo do dia, porque o que eu vejo é que muitas pessoas utilizam o jejum como forma de compensação por algum exagero. Entendi. E isso não é interessante. Então não adianta você ter uma alimentação
toda desequilibrada, né, com vários excessos alimentares de alimentos não saudáveis e depois no outro dia você ficar 24 horas, 48 horas sem comer. Com certeza isso vai causar um prejuízo para a saúde. Então eu sempre falo que mais importante quando você vai pensar em jejum, você tem que saber se alimentar de forma adequada. Então, ao invés de ficar focando no que não comer, é importante que você aprenda a se alimentar de forma adequada, né? Para não ter esses prejuízos para a sua saúde, porque a gente tem que pensar também que a gente precisa de micronutrientes, que são as vitaminas, minerais, que são essenciais para a nossa saúde, né? Então, o jejum, ele tem que ser bem programado. Então, ele tem vários benefícios, mas, claro, não é para todo mundo. Então, o jejum, ele auxilia no controle da insulina. Então, para quem tem, às vezes, uma resistência à insulina, um diabetes, é super recomendado. Mas se a pessoa tem casos de hipoglicemia, por exemplo, aí tem que tomar um certo cuidado, porque o jejum pode atrapalhar ainda mais. Dá uma desmaiada, Dá uma desmaiada. Já aconteceu comigo, mas não por causa de jejum, por causa da hipoglicemia mesmo. Com certeza, então tem que ter esse certo cuidado, mas tem benefícios para controle de insulina, então por isso que para emagrecimento é ótimo o jejum, né? Também para algumas pessoas o jejum ele auxilia nesse controle da saciedade, mas é importante ressaltar que se a pessoa tem questões de ansiedade ou compulsão alimentar, se já teve algum transtorno alimentar, como anorexia, bulimia, tem que ter um certo cuidado, porque isso pode prejudicar ainda mais. Então, às vezes, a pessoa se priva muito e quando vai comer, ela exagera. Pode agravar a situação. Entendi. Hortência, em relação ao jejum e atividade física, a pessoa está em jejum, até que seja essas 12 horas mesmo que você disse que é um jejum comum, né? Que praticamente todos podem fazer, que é o jejum da hora de repouso e tudo mais. A pessoa acordou, não comeu nada, atividade física, pode ou não pode? Quem está em jejum, jejum intermitente, como que acontece em relação à atividade física? Então, não tem problema nenhum você fazer atividade física em jejum. Na verdade, é até uma estratégia para melhorar a queima de gordura, né? Até mesmo é importante a gente entender que o nosso pré-treino é realmente o que a gente come 3, 4 horas antes, né? Então, às vezes, o que você come à noite do dia anterior vai ser realmente o seu pré-treino do dia seguinte de manhã. Então, você não precisa acordar, por exemplo, comer alguma coisa e ir para academia. Se você estiver bem adaptado, você pode ir tranquilamente. Mas não é todo mundo que consegue isso. Então, eu tenho pacientes... Sente aquela falta de energia, sim, né? Eu tenho pacientes que não conseguem de jeito nenhum ir para academia sem comer. Sim. E tem outras pessoas que, na verdade, se sentem melhor indo em jejum. Mas o rendimento na atividade física, ela pode dar uma caída. Então, o que eu indico, o que eu oriento é que essa atividade física feita em jejum seja leve a moderada por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Então, exercícios que sejam superior a 1 hora, já você pode ter algum prejuízo em relação ao seu rendimento, às vezes pode até passar mal, mas é muito individual isso, depende de pessoa para pessoa. Mas não tem problema nenhum, pode ir em jejum. Hortência, em relação ao jejum intermitente, esse de longos períodos, como é que é a indicação? A pessoa, ela chega no seu consultório, por exemplo, ela tem problema de obesidade, ela quer emagrecer, né, de repente muitos quilos. Nessa situação mesmo que é a indicação e aí que é importante ter o acompanhamento, qual que é a indicação para esses longos períodos que a gente vê? Eu, sinceramente, eu fico até assustada. A gente fala, gente, eu fico 16, 18 horas sem comer. Eu falei, Jesus, como que consegue? Então, primeira coisa, quando chega no consultório, a gente faz uma anamnese e vê realmente como o paciente, vê realmente os exames laboratoriais, porque vale ressaltar também que o jejum, né, ficar longos períodos em jejum, pode levar ao aumento de cortisol, que é o nosso, né, o hormônio de estresse. Então, isso pode causar, na verdade, um prejuízo para a saúde, né, alterações hormonais também. Então, na verdade, o jejum, ele é utilizado como uma estratégia de emagrecimento. Quando eu utilizo
Normalmente, eu assim, nunca utilizei a princípio como inicial para a pessoa perder peso. Eu utilizo muito mais quando a pessoa chega naquele efeito platô, quando a gente já tentou outras estratégias anteriormente. Ou então a pessoa perdeu muito peso e falta aquele tantinho ali que não sai de jeito nenhum? Isso mesmo. Se tiver com os hormônios todos normais, se eu vejo que ela não tem episódios de compulsão alimentar, ansiedade, é uma estratégia a ser utilizada. Mas é tudo bem conversado, porque realmente isso pode gerar um estresse ainda maior para a pessoa, né? Então... Hortência, a gente tem nosso call center aqui da FIP, Associação Filhos do Pai Eterno, e o Wilker Oliveira continua por lá, porque a participação é grande, né? Tanto o pessoal fazendo cadastro, participando, tirando dúvidas, deixando recado, e eu quero saber o que a gente tem por aí agora. Wilker. Sim, Marina, a movimentação aqui continua grande. Agora eu tô com a dúvida da Terezinha Alves, de Goiânia. Ela quer saber quais são os riscos de ficar muito tempo sem comer. Se existe algum risco e que risco é esse? Tá aí, então, Hortência pode responder pra gente? Sim. Então, como eu disse, o risco maior realmente é de você ter um prejuízo em relação a deficiências nutricionais, em relação a micronutriente. Porque às vezes as pessoas ficam muito focadas em quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Isso. E a gente esquece que o fundamental, essencial para o funcionamento do nosso organismo é realmente os micronutrientes. Então, ficar muito tempo em jejum, se você não programar suas refeições ao longo do dia, você pode causar uma deficiência de magnésio, por exemplo, ferro, né, vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Então, isso deve ser realmente bem planejado, bem conversado, programado mesmo, para que não haja prejuízos. Mas pode sim causar prejuízos em relação a micronutrientes, né, vitaminas e minerais, e também pode, às vezes, gerar algumas alterações hormonais em relação ao hormônio do estresse, principalmente, que é o cortisol. Bom, então acompanhamento é sempre recomendado, sempre né, recomendado. Agora, a pessoa está há muito tempo, né, já em jejum. Qual que é a indicação, por exemplo? Quantos dias por semana ela pode fazer esse jejum? Eu sei que depende de cada caso, né? Mas normalmente, qual que é a recomendação? Normalmente pode utilizar de 1 a 2 vezes na semana, eu acho que já está adequado mesmo. Mas é sempre bom planejar, então isso vai ser de acordo com também a prática de atividade física da pessoa, né? Então, porque vale lembrar que às vezes, né, você fazer 24 horas de jejum, você tem que entender que pode sim causar às vezes uma deficiência até lá na sua atividade física. Você pode diminuir o seu rendimento no exercício. Então, tudo deve ser planejado, mas de 1 a 2 vezes na semana não tem problema. Eu acho até interessante que, às vezes, a gente pode também tentar, ao invés de ficar forçando fazer um jejum, é legal a gente começar a fazer um jejum natural, que é a gente começar a perceber quando a gente está com fome e quando a gente está saciado, né? Porque muitas vezes a gente come por ansiedade. Ou então come porque está na hora. Ou porque está na hora. Tem que comer. Mas nem está com fome, come. Então, assim, claro que horários, às vezes a gente programa horário para se organizar, para ter um alimento, né, mais pensando saudável, na saúde, né? isso, pensando em nutriente, né? Sim. Mas normalmente o que eu falo é a gente começar a perceber realmente quando a gente está com fome, quando a gente está saciado, quando a gente estiver lá comendo, a gente saber a hora de parar. Então é importante a gente escutar o nosso corpo em relação a isso. Conversa com a gente mesmo, né? Mas na correria a gente não dá moral para ele. Então é verdade. Olha, gente, é um assunto muito bacana. A gente sempre fala sobre saúde aqui em casa, né? E eu quero agradecer muito a sua participação, viu, Hortência? Te convidar para vir mais vezes, falar sobre outras dietas, outros assuntos também aqui no programa. Eu que agradeço. Então, eu fico à disposição. Tem meu contato aí para quem tiver mais dúvidas. Mas vale lembrar que o jejum, ele é uma prática super interessante, melhora também a função cognitiva, porque aumenta a plasticidade de neurônios. Então, está super relacionado com longevidade. Mas, como eu disse, o mais importante é você saber escolher os alimentos quando você for comer. Isso. Então, não ficar só focado no que não comer, mas sim os benefícios. Quando for comer, né? Comer bem, né? Isso, exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você, Hortência.